Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar o nosso estudo do Evangelho de Mateus, chegando ao final de mais um capítulo. O penúltimo capítulo do Evangelho de Mateus, Mateus 27. Vamos hoje, portanto, considerar o último trecho desse capítulo, dos versículos 62, lá no finalzinho, até o versículo 66. Acompanhe comigo então a leitura da bendita palavra de Deus. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta. Ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Como nós já vimos no nosso último encontro, Mateus continua a dar alguns detalhes muito importantes que nos ajudam a assegurar a certeza e a verossimilhança, ou seja, a veracidade do relato com relação à morte de Jesus, em preparação, claro, para a sua ressurreição. O fato é que, para aqueles que não creem na ressurreição de Jesus, qualquer teoria que dê conta ou que tente explicar um provável engano ou qualquer tipo de subterfúgio ou de invenção com relação a essa história da ressurreição de Jesus é bem-vindo. As pessoas criaram todo tipo de teorias acerca da não veracidade da ressurreição de Jesus. Mas, na verdade, é justamente o relato cuidadoso dos evangelistas, e aqui Mateus traz alguns detalhes importantes, justamente estão aqui para garantir que Jesus realmente morreu e que ele realmente foi sepultado e que ele realmente ressuscitou ao 3º dia. Aliás, é isso que o próprio Paulo afirma lá em 1 Coríntios capítulo 3, porque eu vos entreguei aquilo que também recebi do Senhor, que o Senhor Jesus morreu e foi sepultado segundo as Escrituras e ressuscitou ao 3º dia, como diz as Escrituras. Ou seja, esse é o Evangelho eterno, a proclamação da morte e ressurreição de Jesus, aqui atestada no relato do evangelista Mateus. O texto, então, que nós estamos considerando começa da seguinte maneira: no dia seguinte, ou seja, aqui nós já temos a transição do dia que terminou, a sexta-feira, para o sábado. Mas, para nós aqui, seria o que seria considerado o mesmo dia ainda. Tá? O trecho traz o dia seguinte, mas não é um dia seguinte, ou seja, na manhã seguinte, o que seria para nós o outro dia, mas naquela hora seguinte ali, ou ainda na parte inicial da noite, que seria o começo do dia seguinte, os principais sacerdotes, como nos diz o texto, e os fariseus foram a Pilatos. E o que eles queriam? Eles disseram o seguinte: Senhor, ou seja, chamando Pilatos aqui de Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, essa palavra embusteiro, que é uma palavra até engraçada, significa aquele enganador, aquele homem traiçoeiro. Eles estavam
tentando ofender até a memória de Jesus aqui, certamente, dizendo o seguinte: aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ora, certamente os líderes judeus não acreditavam nisso, ou seja, não acreditavam que Jesus ressuscitaria, mas eles certamente se lembravam aqui de terem ouvido o próprio Jesus falar isso, ou que seus discípulos tivessem em algum momento dito isso. Por isso eles vêm até Pilatos e pedem que Pilatos dê a ordem para que o sepulcro fosse guardado. Ora, é muito interessante a gente pensar nisso, porque os próprios judeus foram os primeiros a negar a ressurreição de Jesus. No entanto, eles se certificaram de toda maneira possível que o corpo de Jesus fosse guardado e que o sepulcro, cujo local eles sabiam exatamente qual era, fosse guardado. E ele foi guardado por um destacamento aqui, por uma escolta. Ou seja, não foi só um soldado, foram alguns soldados. Imaginem vocês que isso depois foi uma das provas cabais para o próprio local onde Jesus estava e para a própria ressurreição. Mas enfim, continuando aqui o nosso texto, eles pedem então que o sepulcro seja guardado com segurança, verso 64, até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste, ou seja, o último engano, engodo, pior que o primeiro. Os judeus tinham uma crença naquela época de que até o 3º dia a pessoa poderia voltar à vida. O espírito ainda pairava perto e a pessoa poderia voltar à vida, sem que isso fosse nem considerado ressurreição. Essa era uma crença popular da época, tá certo? Nós vemos isso mencionado em outro trecho de outro evangelho, mas a gente vai falar disso depois. O fato é que aqui é por isso que eles pedem só até o 3º dia, ou seja, a partir do 4º dia, ninguém mais acreditava que poderia acontecer alguma coisa. Jesus estava realmente morto. O fato é que eles pedem uma guarda até o 3º dia para evitar que, por exemplo, os discípulos inventassem de roubar o corpo e criassem a lenda, a história de que Jesus, na verdade, ressuscitou. Muito bem, verso 65 nos traz então o seguinte: disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, alguns soldados, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Ou seja, Pilatos deu a ordem do destacamento para que acompanhassem os judeus e ali tomassem as medidas que eles julgassem apropriadas para guardar o sepulcro. E vejam que medidas são essas, detalhes também muito importantes. O texto diz, no verso 66, então, o último versículo desse capítulo: indo eles, montaram o guarda, ou seja, colocaram ali de sentinela ao sepulcro, selando a pedra. É interessante que, além da pedra, que era muito pesada, que estava ali no lugar, e ela não poderia ser facilmente removida, senão por muitos homens, certamente era bem pesada, eles selam. Esse ato de selar era o ato de colocar, por exemplo, a insígnia do governo de Roma ou algum outro tipo de insígnia que impediria qualquer pessoa de remover a pedra sem que fosse notado ou percebido, tá certo? Em geral era provavelmente um selo feito com cera derramado em uma parte, de tal maneira que, se aquela pedra fosse mexida, aquele selo seria quebrado e as pessoas saberiam que alguém violou aquele local ali, não é? Então, eles tomaram todo tipo de precaução para que ninguém viesse perturbar aquele local. Então, selando a pedra, deixaram ali a escolta. Eles deixaram soldados de prontidão, em pé de frente ao sepulcro,
de tal maneira que certamente ninguém poderia vir roubar o corpo de Jesus. Esses detalhes, como eu já mencionei, são importantes porque eles nos ajudam a refutar, ou seja, a contrapor qualquer tipo de tentativa de dizer que a ressurreição de Jesus foi fabricada, ou que na verdade o corpo de Jesus foi roubado, ou ele saiu secretamente, enfim. Qualquer outro tipo de conjectura, qualquer outro tipo de ilação, não é? Sobre a provável causa de o sepulcro estar vazio no domingo, no terceiro dia, realmente é algo absolutamente improvável, dado o extremo cuidado que os judeus tiveram aqui para garantir que o corpo ficasse bem ali. E nós vemos inclusive depois, no final do relato dos evangelhos, que os judeus mesmos inventaram uma história depois de dar uma boa quantia de dinheiro para os soldados para mentirem acerca da questão do corpo de Jesus. Mas isso nós vamos ver ao considerar o capítulo final de Mateus. Nós chegamos aqui ao final de mais um capítulo, o penúltimo capítulo do Evangelho de Mateus. Eu quero convidar você a continuar conosco, a chegar ao final juntos aqui do Evangelho de Mateus, nos nossos próximos 4 ou 5 encontros, né? Provavelmente é um capítulo mais curtinho, são apenas 20 versículos. Provavelmente a gente vai aqui cobrir esse trecho final, talvez em 3 ou 4 programas nós veremos isso juntos. Mas até lá então, quando estivermos estudando o último capítulo desse precioso e importante evangelho, o Evangelho de Mateus, eu desejo que Deus guarde a sua vida e que Deus te abençoe. Um grande abraço. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.